Aproveitando até o gancho ainda no que você estava falando de como criar um perfil profissional e tudo, eu queria perguntar, até no que a gente percebe de você, a gente sabe o quão criteriosa você é com identidade visual, até nas suas próprias redes, até nos seus próprios looks, por que não? E foi divulgado, até constatado em um estudo recente, um artigo recente, pelo Market Splash, eles constataram que aquelas marcas que elas têm uma identidade visual, elas têm uma receita em média maior de até 23% do que aquelas que não têm. Então eu achei bem interessante essa parte e até um outro artigo que complementava isso, que uma opinião da pessoa que está visitando essas páginas, ela é formada em menos de um segundo. Então já dá essa importância de quanto que é relevante visual, ter né? essa identidade visual. Só que quando a gente estica esse tema para você, é até difícil a gente encontrar um padrão ou até uma, não dizer engessado, mas é difícil encontrar realmente não uma paleta de cores, mas essa identidade visual que você sempre traz de uma forma mais rígida. E eu queria te perguntar como é possível as marcas terem essa confiança para as pessoas que estão visitando ali, só que ao mesmo tempo não ficar engessado numa única paleta de cores, sabe? Uma única identidade. É por isso que hoje, depois de tudo que eu já passei e fiz no feeling, eu busco sempre ensinar as pessoas que estão ali, meus alunos, ou pessoas que acabam aprendendo comigo, o caminho de você fazer o papel inverso. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo nas minhas palestras, que é: você não precisa ser uma grande marca para pensar como uma marca grande. Então, assim, se você já decidir os atributos da sua marca, que você enxerga que hoje você consegue começar a aplicar nos seus pontos de contato, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me identifico muito com a metamorfose. Me identifico muito com a história do processo da borboleta. Eu posso utilizar isso nos meus pontos de contato, na minha comunicação verbal, visual, no meu Instagram? Então, isso é algo que se torna da Carol Cantelli com um ponto de contato. Então, se eu quiser usar, por exemplo, o nome do meu curso se chama Metamorfose Digital. Então, é algo que ele vai penetrando junto com a tua essência e vai se tornando algo único. Então, não necessariamente você precisa ter... eu tenho que ter uma paleta de cor engessada, senão eu não vou ter resultado. Não necessariamente, porque existem muitos profissionais, muitas marcas que, falando agora de um lado menos institucional, porque quando você é uma marca, por exemplo, você tem uma clínica, você tem uma loja física, é importante você ter um ponto de contato com as cores definidas, porque você vai ter papelaria, você vai ter um envelope, você vai ter uma caixa que a pessoa vai receber. E o ponto de contato naquele objeto, naquele produto, geralmente é a cor, né? Porque você não está ali comunicando especificamente ali você como pessoa. Na internet, no seu perfil do Instagram, você tem a opção de aparecer. Você tem a opção das pessoas lembrarem do seu tom de voz. Você tem a opção das pessoas lembrarem da sua história. Você tem a opção das pessoas lembrarem do seu jeito, de como você leva a vida, da sua visão de mundo. Então, não necessariamente só a paleta de cor vai fazer com que você seja lembrado, mas todos os atributos que envolvem a tua essência, a alma da sua marca. E a alma da marca, ela é desenvolvida a partir do seu propósito, da sua missão, dos seus valores, do que você deseja com aquilo que você está vendendo. Então, assim, eu sei que às vezes é muito abstrato a gente pensar nisso quando a gente está começando, mas pensar nisso antes de você dar os primeiros passos ali na internet vai te poupar muito, às vezes, um trabalho aí que você tenha que fazer depois. Uma coisa que é muito comum de acontecer. Muitas vezes você não vai ter a mesma marca, a mesma cor, o mesmo jeito para sempre. Então, quando eu comecei, inclusive, eu só usava roupa preta. Eu usava só unha preta, eu usava só roupa preta, cinza, branca, no máximo ali um caramelo. Nossa, Porque e quando a gente vê a Carol de hoje... Não, é que hoje eu estou Não super reconheço. neutra, inclusive, né? Mas a gente vai passando por fases, a gente vai passando por mudanças, por metamorfoses. Então, assim, eu acredito muito nesse movimento de marca e de pessoa, né? Do que a gente deseja mesmo para nossa vida. Então, isso acompanha nosso negócio. E não tem nada de errado você evoluir o seu negócio, evoluir junto com você. Então, tem pessoas que pensam, poxa, mas se eu definir essa paleta de cor, eu vou ter que ficar com ela para sempre? Não necessariamente. E você tem que escolher... se você quiser, né, escolher uma paleta de cor, tem que ser algo que você realmente goste, que você bata o olho, que, claro, comunique o que você quer transmitir,
Porque sim, não tem como negar, as cores transmitem sensações, transmitem sentimentos, e a gente consegue adaptar também as cores para o que a gente gostaria que ela transmitisse. Por exemplo, muitas marcas utilizam o tom de azul para serenidade, para calmaria, mas tom de azul também pode ser comunicado para saúde, para, enfim, leveza, ou dependendo do tom de azul, você pode comunicar sobriedade, você pode comunicar uma seriedade ou uma excitação, como o tom de azul, inclusive, do que vocês usam, o né? nosso aqui da de energia, de algo, né? Entretenimento. Alegria. Então, assim, nada é tão engessado quanto você não consiga melhorar e adaptar para a sua essência, para o seu objetivo. Então, isso tudo é muito particular, mas não tem como negar as estratégias que existem por trás, né, do posicionamento visual de cada marca e de cada... Enfim, isso conta fonte, conta... elementos, por exemplo, tem pessoas que gostam de elementos mais gráficos, tem gente que tem um estilo mais minimalista, tem gente que tem um estilo mais maximalista, tem gente que tem um estilo mais boho. Então, é assim como na arquitetura, eu vejo muito isso na arquitetura. Cada casa que você entra, você sabe, por exemplo, antigamente, eu entrava na Casa Cor, eu sabia quem era o arquiteto antes de ver o nome dele, porque eu sabia, e mesmo assim... eles utilizando muitas vezes coisas diferentes. Mas existe ali uma assinatura, existe ali uma alma, existe ali uma característica que faz com que você seja marcado. E é você encontrar isso através da sua própria experiência. Então, isso vai sendo construído. Do Cobra, né? Você vê, você já lembra, você sabe que é do Cobra.